Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área, com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, eu sei que hoje os rubro-negros não estão felizes, eu não estou feliz, mas nem tudo está perdido. Vamos conversar um pouco sobre o que foi aquele jogo de ontem, tá? Eu vou prolongar um pouco mais esse assunto na live de hoje, farei uma live pós-jogo do Flamengo, de São Paulo e Flamengo, ali mais ou menos às 15 horas da tarde. Você é mais do que convidado para participar. E aí, o que é a minha percepção de ontem, galera? Defesa desconectada, excesso de confiança, um empate com sabor totalmente amargo. O Flamengo que tinha tudo para vencer, mas mais uma vez os erros individuais e lances temerários pesaram. A verdade dura é, a gente hoje vê um Flamengo que se complica sozinho nos momentos decisivos. Isso é bem uma verdade, galera. Porque o Flamengo é muito qualificado, geralmente se impõe muito nos jogos, é muito superior ao adversário, manda no jogo, manda na posse de bola, tem as melhores chances, mas se complica sozinho. O próprio Flamengo complica seu próprio jogo. E aí a gente vai chegar lá. Falando desse jogo, antes da gente aprofundar, eu queria pedir a você humildemente, deixe seu like, acione o sino das notificações, também deixe seu comentário nesse vídeo, é muito importante a sua participação, o canal tem crescido, a gente está chegando numa meta muito interessante, estamos chegando quase aos 300 inscritos, estou muito feliz com vocês aqui, e vamos para o vídeo. O time vencia, controlava a partida, e de repente, numa falta de atenção, numa desatenção, mais um cartão vermelho. Mais uma reorganização do clube às pressas, onde você tem que colocar atletas na correria ali e o resultado escapando pelos dedos. 2 pontos a menos que fariam totalmente a diferença hoje, tá? Porque hoje o Palmeiras joga contra o Santos, é um clássico? Sim, mas o time do Palmeiras muito superior, vai com um elenco completíssimo. Eu acho muito difícil o Santos conseguir tirar pontos do Palmeiras, mas não impossível, tá? E aí, voltando para o jogo, com esse empate do Flamengo e a vitória ontem do Cruzeiro, o Cruzeiro volta a sonhar com o título. Porque o Cruzeiro cola nos líderes e aí a tabela fica embolada de novo. Nosso time precisa reagir urgentemente se quiser levantar essa taça. Aí, galera, eu fiz um levantamento aqui de cartões vermelhos recentes. A gente teve, na partida contra o Bahia, 2 cartões vermelhos, foram do Danilo, justo, do Wallace também, cartão justo. Aí nós tivemos o Plata expulso contra o Racing, nós tivemos o Plata expulso agora contra a equipe do São Paulo. Então, assim, num recorte muito curto de datas, a gente está falando aí mais ou menos de 2, 3 semanas, nós tivemos 4 cartões amarelos, 4 cartões vermelhos, galera. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E o Flamengo precisa ligar o alerta, porque esse tipo de desatenção prejudica muito o time. Se a gente for parar para pensar, a gente tem jogado partidas com 30, 40 minutos com um jogador a menos. Isso prejudica demais o time. Por quê? O time tem que correr mais, tem que marcar mais. A gente já tem jogadores ali que estão no limite do limite, né? O Jorginho teve uma lesão agora, o Léo Ortiz estava jogando machucado, já vem um tempo que ele vem jogando machucado. O Pedro, infelizmente, fraturou o braço. Mas o Flamengo, ele, por ter muitos jogadores expulsos recentemente, faz com que o time tenha que correr mais, tenha que se esforçar mais. E ontem o Felipe Luiz veio à coletiva, e é óbvio, o Felipe Luiz não vai criticar publicamente o seu time. Ele vai proteger o grupo, ele vai tomar para si a responsabilidade. Esse é o trabalho dele como líder. Mas o que me preocupa é, nos bastidores, o Felipe faz essa cobrança excessiva ao jogador, o Plata vai ouvir, o Plata vai ter algum tipo de ação que faça ele repensar essa forma dele de marcar. A gente sabe que o Felipe Luiz vai protegê-los, mas minha preocupação é internamente. Se a gente parar para pensar, são muitos cartões. Não dá para a gente normalizar isso. E aí a gente vê o time perdendo equilíbrio, perdendo intensidade, porque não consegue jogar com um a menos da mesma forma que jogaria, entendeu? E aí o que mais preocupa a gente, né? Porque parece que o time tem confiança até demais. Controla o jogo, acha que está tudo resolvido, e aí sempre vem uma falha individual, o próprio contexto que o Flamengo cria, que prejudica o jogo do próprio Flamengo. E esse excesso de confiança é o tipo de erro que tira título de um time. Mas, dadas as proporções, não é terra arrasada, tá? Ainda tem muito campeonato. Palmeiras e Flamengo ainda tem 6 rodadas. Tá?
Palmeiras vai tropeçar, isso é certo. Em alguma dessas rodadas o Palmeiras tropeçará. E aí ainda existem chances reais do título, tá? Tava conversando hoje com um amigo da Embaixada do Flamengo, que ele me disse o seguinte: Lucas, a gente tem que pensar que 2009 e 2020 a gente ganhou praticamente na última rodada. Falei, cara, verdade. A gente ganhou 2009 com o gol do Ronaldo Angelim, né, de cabeça, contra a equipe do Grêmio. Em 2020 a gente ganhou ali com o resultado do empate entre Internacional e Corinthians, aquela partida onde o Cássio fez o jogo da vida dele e deu um título para nós. Essa semana até um torcedor do Flamengo brincou com o Cássio, falou assim: você sabe que a nação ama você, né? Você deu um título pra gente. Aí o Cássio até brincou e falou assim: a gente ganhou aquele título brasileiro lá. Então, assim, o Cássio realmente foi um dos responsáveis por nós termos esse título de 2020. E aí foram títulos mesmo que a gente ganhou ali no último jogo. Então a gente que é torcedor, galera, a gente tem que continuar acreditando, tem que continuar apoiando sim, tá sempre apoiar o Flamengo. A gente não pode ser conivente, deixar de questionar, deixar de cobrar, deixar de querer que o Flamengo ele tenha o nível de comprometimento, assim como o nível que o time é hoje. Os jogadores recebem muito bem, recebem um dia, altos salários, têm uma vida muito bem estruturada, tem toda a estrutura disponível no Flamengo, eles têm que conseguir os resultados. E a gente não pode normalizar esses resultados não virem, tá? E aí agora, a gente saindo um pouco desses jogos, tirando um pouco esse assunto da cabeça, vamos falar sobre outra coisa, pra gente esquecer esse jogo no momento. E aí, galera, fora de campo, a gente tem uma notícia boa de movimentação forte. Por quê? O jornal Bild da Alemanha anuncia que o Real Madrid, para a temporada 2026, não vai mais contar com Vinícius Júnior. O problema seria pelo relacionamento entre ele e o técnico Xabi Alonso. O Xabi Alonso já teria comunicado que não pretende contar com o atleta e aí o Real Madrid pretende vendê-lo. Caso a venda seja concretizada e a informação seja confirmada, o Flamengo ali pelo mecanismo de solidariedade da FIFA ganharia umas cifras ao valor de mais ou menos de 24 a 28 milhões de reais ali, valor esse que ajuda, um bom valor, tá? Seria 2,3% ali, e a imprensa alemã já trata como certa a saída do Vinícius do Real Madrid, principalmente depois desses últimos conflitos contra a equipe, contra o Xabi Alonso. E aí, galera, o Boto trabalha internamente para reforçar o ataque. Os nomes da vez são aqueles conhecidos que nós já sabemos muito bem: Tati Castellanos, Lucas Beltrán e Marcos Leonardo. O plano do Flamengo é fechar com o atacante logo na abertura da janela, agora em janeiro. E convenhamos, o setor mais carente do Flamengo hoje é o ataque. E aí, o que é o plano do Boto? Como vocês lembram bem, o Flamengo havia entrado em negociações com o Tati Castellanos, mas a Lazio, àquela altura, estava enfrentando um transfer ban. Ou seja, mesmo que a Lazio vendesse o atleta, ele não poderia contratar outro jogador. E aí não fazia sentido eles perderem seu atacante titular do time para que ele reforçasse outra equipe e a deles ficasse desguarnecida. Então, a diferença é, agora em janeiro, a Lazio vai poder contratar novamente, e aí eles já são mais favoráveis à venda do atleta. O Tati Castellanos, ele tem um desejo muito grande de vir ao Brasil, porque na América do Sul ele entende que é uma das melhores oportunidades para ele ser visto e voltar a ser convocado pela seleção brasileira. O atleta, que é muito bom jogador, na visão de Boto, seria o atleta ideal para o time. E aí o Boto já tem outros planos, caso a negociação não se concretize, tá? Lucas Beltrán, que no passado recusou a vinda para a América do Sul, hoje já vê com bons olhos a possibilidade, também cavando uma vaga na seleção. E aí o atleta ele permanece nos olhos, ali na visão do Boto, que acompanha de perto a situação. E o Marcos Leonardo é aquela questão. Aparentemente o Inzaghi não conta com o atleta, quer negociá-lo, e o Flamengo, assim como São Paulo, é um dos grandes interessados pela vinda do jogador para a América do Sul. Ele também vê com bons olhos, uma vez que o jogador quer voltar a jogar na seleção brasileira. O plano é fechar com um desses atletas já no início da janela, e aí o Flamengo segue monitorando e o Boto nos bastidores negociando bastante para que esse jogador ele já esteja no começo do ano aqui com a gente, tá? Para disputar pré-temporada, se quiçá também uma Supercopa do Brasil, algo desse tipo. Então, vamos acompanhar aí e a gente vai trazendo mais informações, tá? E a reta final, galera, como bem sabemos, promete muita emoção, mas exige muita responsabilidade do nosso time. O Flamengo tem elenco, tem treinador e ele tem torcida. Precisa voltar a jogar com disciplina e foco,
Cada ponto perdido agora pode custar o título. Nós seguimos por aqui acreditando, analisando, criticando quando preciso, porque aqui, vocês sabem, o Expresso nunca para. Galera, eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem livezinha às 15 horas. Conto com a participação de vocês, são mais que bem-vindos para virem para a live. E aí, eu peço humildemente a você que deixe seu like, comente, compartilhe com os seus amigos rubro-negros, para que eles entrem no canal Expresso Rubro-Negro e conheçam o nosso trabalho, beleza? Agradeço por tudo, fiquem com Deus, até mais tarde, tamo junto, é nóis, valeu!